Bom dia, boa tarde a todos vocês. Eu sou o Sérgio Cacope, para quem não me conhece, eu prego a palavra de Deus e hoje eu tenho um tema interessante que é a compaixão de Deus. Por que esse tema? Porque é um tema que na verdade é pouco reconhecido nas igrejas, é pouco reconhecido em nós, como seres humanos que vivemos nesse mundo. A compaixão de Deus. Vamos viajar no livro de 2 Reis, no livro de Jonas. Vamos começar a abrir as nossas Bíblias. Tu ali em casa podes começar a abrir em 2 Reis, capítulo 14, do versículo 23 até 27. Mas eu vou ler simplesmente no versículo 25 a 26, que diz o seguinte: Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Agat-Reté, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga e que nem havia encerrado, nem desamparado, nem quem ajudasse Israel. Então, na verdade, aqui fala, o povo de Israel era miserável, era um povo que pecava e agia de uma maneira desagradável aos olhos de Deus. Então é ali que onde entra o Jonas, onde o ministério de Jonas começa. Deus chamou esse profeta Jonas. Quando nós falamos de Jonas, nas nossas mentes só vem o peixe. Só pensamos o peixe porque a pregação que nós muitas das vezes nos baseamos, que eu vejo muitos pregadores, pastores, simplesmente falam sobre o peixe. Mas eu trouxe a compaixão de Deus e na medida que vamos indo, vocês vão entender o porquê que eu estou a falar da compaixão de Deus. A palavra de Deus em Jonas capítulo 1, versículo 1 diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade, a Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus chamou Jonas para pregar para Nínive. Eu quero vos esclarecer algo aqui. Nós sabemos da história do Jonas, que ele tenta fugir, sabemos disso. Nós sabemos que ele tenta fugir, mas havia uma questão muito interessante que muitas das vezes nos passa na nossa mente. Será que a história se resume simplesmente no peixe? Claro que não. Nós vemos que Jonas, ele vai tentar fugir depois do Senhor lhe chamar. Ele vai estar num barco de homens que não conhecem a Deus, de homens que não sabem que existe um Deus. Eu vou ler aqui em Jonas 1, 9, E basicamente aqui retrata que eles ficam indignados. O que se passa? Porque vem uma tempestade sobre aquele pessoal que estava no barco. Então eles ficaram indignados. O que se passa? E eles praticamente tiram a sorte. Estou aqui a resumir. Tiram a sorte e a sorte cai sobre Jonas. E eles perguntam-lhe: quem tu és, de onde vens? Ele vai dizer que eu sou hebreu. Isso é no capítulo 1, versículo 9. Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que faz o mar e a terra. E depois, resumidamente, eles vão lançar o Jonas no mar, que é ali onde entra um peixe. Não estou a descartar a possibilidade ou a importância do peixe, mas a questão é o porquê que Jonas fugiu. Essa é a questão. O porquê que ele fugiu? Porquê que ele fugiu de uma ordem superior, de um Deus vivo? Um Deus que comanda o mar, comanda os ventos. Por que o Jonas fugiu? Nínive, antigamente, isso é antes de Cristo, era a capital da Síria. E a Síria era um povo mau. Para nós vermos isso, vamos em Naum. Relata sobre Nínive. Naum vai falar que Nínive era como uma cova de leões, corrupções, prostituição, feitiçaria. Ou seja, Nínive era uma cidade grande, era uma cidade que era inimiga de Israel. A Síria era inimiga de Israel. Então todo tipo de malícia se encontrava naquele povo. Então Jonas se indignou. Mas como é que eu vou pregar para esse povo assassino? Como é que eu vou pregar para esse povo assassino, mau? Prostitutos. Ele se perguntou: por que eu vou fazer isso? É uma coisa que nós devemos entender. É uma coisa que nós devemos compreender. Eu vou vos atualizar no tempo e no espaço. Se nós formos em Jonas
3, né? Jonas capítulo 13 diz: e veio a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega a ela a pregação que eu te disse. Jonas era só um, e aquele povo eram vários, mas Deus disse que vai. É como se numa guerra, e Deus te fala: vai lá, vai naquele povo e prega você sozinho. Jonas era sozinho, não tinha ninguém com ele. Qual é a mensagem que nós devemos aprender no texto de Jonas? Mas Jonas vai começar pregando aqui no mesmo capítulo 3. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. O que é subvertida? É destruída, afundada. Então Jonas pregava consciente de que aquele povo vai ser destruído. Mas ali vem algo interessante, onde entra a compaixão de Deus. Vamos pular para o capítulo 4 de Jonas, que diz que mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Ou seja, o Jonas não gostou porque Deus perdoou aquele povo. Deus teve misericórdia daquele povo. Deus teve compaixão daquele povo. Deus teve compaixão daquele povo. Então a história do Jonas não se baseia simplesmente num simples peixe. Não são simplesmente os 3 dias e 3 noites que ele ficou dentro daquele peixe. Mas é depois disso que ele fez. Ele foi obrigado a pregar num povo mau, horrível. E Jonas estava desesperado, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pregar para um povo assim? Mas Deus teve compaixão. Por que eu trouxe esse texto? É para nos mostrar o quê? É que nós somos maus. Nós somos seres humanos maus. Jó diz que nós bebemos iniquidade como se fosse água. Nós somos maus, tudo que nós fazemos é mau. Nossos pensamentos, nossas atitudes, fazemos coisas e queremos que Deus reconheça os nossos pecados. Tipo como se estivéssemos a fazer favor a Deus. Pecamos e amanhã nós queremos que Deus entenda os nossos pecados. Isso é impossível. Nós somos falhos e pecadores. Por um homem, por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. E por um homem nós fomos salvos. Jesus, 100% Deus, 100% homem, que morreu pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. O que você tem feito? O que nós temos feito? Nós encontramos nas igrejas. Nós vemos que a pessoa que parece que é mais espiritual é quem fica a orar alto na igreja. Quem fica ali a clamar, quem disse isso? Na igreja todos nós somos santos, perfeitos, mas o que você tem feito no oculto? A tua vida, as tuas conversas no WhatsApp, no Facebook, quem tu és? O que tens feito para Deus? Qual foi a última vez que você saiu nas ruas e pregar para Deus? Tiveste essa coragem, essa determinação de Jonas? Será que você pregaria para alguém que violaria a sua própria mãe? Mataria o seu próprio irmão? Será que pregarias para aquela pessoa? Será que você perdoarias esse jovem? Acredito que não. Mas Deus teve compaixão. Por que eu digo que Deus teve compaixão? Porque em Jonas capítulo 4, no versículo 10, né? E disse o Senhor, né? Vamos, Jonas capítulo 4, no 6. E fez o Senhor nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça e fim de livrar o seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Ou seja, Deus fez crescer uma sombra em Jonas. E depois Deus destruiu aquela aboboreira. Mas o Jonas se indignou. Por quê? Então era para Deus lhe fazer entender. Aqui descemos mais abaixo, no capítulo 4, versículo 10, diz que: e disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite apareceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens. Era mais de 120 mil homens, só para clarificar. Antigamente as mulheres e crianças não eram contadas, ou seja, tinha mais de 120 homens ali. Deus teve compaixão por um povo mau. Deus tem tido compaixão de ti, Deus tem tido compaixão de nós. Todos os dias você acorda pela graça de Deus. Não é porque és mais saudável, não é porque você tens ido para o ginásio ou tens se alimentado bem, pela graça de Deus.
Nós perdemos tempo em julgar as pessoas. Somos mais santos, somos mais religiosos porque vamos à igreja. Quem te disse isso? Ficamos ali a orar pela China, a orar pela Coreia do Norte, mas você será que já orou pelo seu próprio pai, pelo seu próprio irmão? A harmonia, o amor. Ser cristão não é se isolar do mundo, é ter amor, compaixão. É ter amor dentro de ti. Não é criticar, é mostrar amor. Você não mostra amor, como é que você vai pregar para essa pessoa? Quando fizemos uma obra de caridade, nós postamos para mostrar que nós fizemos a obra de caridade. A nossa verdadeira intenção não vem do nosso coração, vem para os holofotes. Devemos mudar essa mentalidade. Deus teve misericórdia para o povo de Nínive, que nós devemos também ser assim. Deus tem tido misericórdia de nós todos os dias. É mais uma oportunidade que Deus te dá para você na sua vida. Então abra os seus olhos, abra os seus ouvidos. Não vive se desvalorizando, vivendo na prostituição. Só vai à igreja aos domingos. Fofoqueiro, espírito, ser fofoqueiro, confusionista. Temos que ter essa paz, procurar um Deus vivo. Eu não estou aqui para te julgar, mas estou aqui para falar a verdade daquilo que Deus é. Deus fala, pregai o evangelho. Nós nos encontramos no tempo em que nós somos frios. Somos mais frios que as calotas polares. Calotas polares são pedras de gelos grandes. Nós somos mais frios que a própria geleira, porque nós não pregamos a palavra de Deus. Nós não lemos a palavra de Deus. E depois quando ficamos ali no púlpito, mostramos que estou cheio do Espírito Santo. Isso é uma mentira, é uma farsa. O que você tens feito no culto define quem tu és. Deus tem tido compaixão e misericórdia de você todos os santos dias. Valoriza o seu irmão. Pede perdão no seu irmão. Olha para o seu irmão. Ajuda-o. Somos mais rápidos em perdoar os nossos amigos e não conseguimos perdoar os nossos próprios irmãos. Cultiva uma amizade. Que possamos abrir os nossos olhos. A nossa mentalidade de viver nesse conformismo, nesse mundinho de cristianismo. Quem tu és no culto? Será que terias a coragem de Jonas? Será que fugirias como Jonas? O que é que Deus tem falado para ti? Quem tu és? Essa é a mensagem que eu trouxe para ti. Espero que o Senhor possa te abençoar cada vez mais. Amém.